Olá, gente, tudo bem? Boa noite aí para vocês que vão assistir depois da nossa aula. É o primeiro encontro, geralmente eu fico bem ansioso nesse primeiro encontro, então eu até gostaria que vocês participassem bastante da aula para a gente poder ir ajustando. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem e se quiser abrir a câmera, falar, fique à vontade, nem precisa levantar a mão, é só falar Osmar. Então, meu nome é Osmar, eu sou professor de física, já vai fazer 15 anos esse ano. E eu comecei no cursinho popular, inclusive, quando eu estava na idade de vocês, assim, estudando, né, novinho, 16, 17 anos, assim, eu sei que tem pessoas também com outras idades aí, mas quando eu era novinho eu fiz cursinho popular, e depois eu comecei também a dar aula no cursinho popular. Então, a gente se conecta nessas coisas, né? Eu tenho um cachorro aqui, eu moro em apartamento, às vezes eles vão participar das aulas, hein? Então, não ligue. Deixa eu permitir mais pessoal aqui entrar. Se tiver muito alto o som dos cachorros, vocês me avisam que aí eu fecho a porta e acho que é melhor até para vocês ouvirem. Então, eu vou começar passando os slides aqui, para vocês terem noção do que eu estou falando. Aqui é uma pesquisa que eu fiz, que eu peguei de um site, com os temas que mais caem no Enem em física. E eu separei 6, porque a gente não tem tanto tempo para poder ver toda a física. Então, eu preferi focar no Enem, porque eu creio que a maioria das pessoas aí vão prestar Enem. Espero que seja isso. Se alguém tiver outro vestibular, pode falar que a gente tenta adaptar algumas coisas durante as aulas também. Mas eu pensei no Enem nesse primeiro momento. Patrícia, pode falar. Acho que a Patrícia levantou a mão. Isso, acho que ela, pensei que ela ia falar alguma coisa, mas pode mandar no chat que eu estou vendo aqui, estou acompanhando, hein? Então, aqui são essas matérias que eu vou escolher. Vocês estão vendo que a elerodinâmica são 4 aulas, termofísica eu separei 3 aulas, ondulatória 3 aulas, óptica 3 aulas, dinâmica 6 aulas e cinemática 4 aulas. Não vai ser nessa sequência que está aí, mas esse eu coloquei na ordem dos temas que mais caem no Enem. Então, o primeiro é eletrodinâmica, o segundo termofísica, terceiro ondulatória e assim por diante, até chegar em cinemática, que é o que está no sexto lugar do ranking. Eu já fiz mais ou menos aqui um planejamento das aulas até próximo de chegar o Enem, o concurso do Enem, aí, o exame, né? Alguns dias não vão ter aula, porque vai ser emenda de feriados, depois eu mando um arquivo certinho para vocês, numa folha só, mas aqui nesse arquivo você encontra todas as aulas que a gente vai ter. Eu prefiro ter as férias aí para vocês poderem ter um tempo para descansar e também relaxar a cabeça. E até dia 9/11, que eu queria fazer um aulão Enem aí de revisão desses tópicos que a gente estudou. Então aqui está tudo certinho, depois eu mando para vocês terem esse acesso. Então vai ser 26 encontros, galera. Vai ser 26 segundas aí que a gente vai estar se encontrando. Se caso a gente não mudar o dia, acontecer algum imprevisto, eu aviso vocês antes e a gente tenta remarcar essas aulas. Por enquanto, é isso. Deu para entender mais ou menos o que eu estou planejando para vocês aí? Então são 26 encontros, hein? 26 dias aí, olhando aqui para a telinha. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Eu sei que eu falo muito rápido, então às vezes vocês me desaceleram aí. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem quando vocês ouvem a palavra física. O que é física para vocês? Pode ir falando aí, hein? Quem quiser abrir o microfone, pode escrever aí que eu estou vendo tudo. Quando a pessoa fala o que é física, o que vocês supõem que seja? O que é física? Se vocês procurarem aí na internet, né, depois vocês podem responder aí com depois qualquer coisa, mas se vocês pesquisarem na internet,
Física é a ciência que estuda a natureza e seus aspectos mais gerais. O termo vem do grego, que é psique, que significa natureza. Então, a física, ela estuda a natureza. E eu sei que muitas coisas as pessoas têm medo da física, mas a física é a linguagem da natureza, é como que a gente explica como a natureza funciona. Só que não é só o que está escrito aí, vai muito além e eu quero mostrar para vocês. Quando eu fui fazer física, as coisas que eu mais ouvia das pessoas era o seguinte, ó, por que aprender física? Isso é coisa de maluco. Aonde eu vou usar isso na minha vida? E o pior que me deixava mais um negocinho no coração é educação física. As pessoas perguntavam, achavam que era educação física. Aí eu falava, não, é física mesmo de cálculo. Então essas são as coisas que as pessoas mais falam, que eu ouvi durante a minha história aí sobre quando eu falo em física. Então agora a gente começa a nossa aula. Eu vou tentar explicar para vocês nesse contexto aí o que significa física para mim. E espero que vocês entendam. Matheus, boa noite, seja bem-vindo aí. Chegou na hora certa, hein, Matheus? Vou começar agora, hein? Então, galera, eu queria com esse questionamento aí, por isso que o nome da aula é a Física Libela. Eu queria que vocês participassem agora muito desse momento e falassem para mim qual que é a diferença entre o homem e a libélula. Qual que é a diferença entre os Homo sapiens e a libélula? É mais ou menos nessa questão que eu quero fazer com vocês, esse questionamento. Qual a diferença entre o homem e a libélula? Matheus, você que entrou agora, pode falar, cara. Temos 19 pessoas, hein? E tá chegando mais. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus, tudo bom? Cara, isso, pode responder a pergunta aí, por favor. Então, eu gosto de pensar em um termo filosófico, mas um termo também mais biológico, mais literal, né? Se você for parar para ver, o homem, ele tem em termos biológicos uma coisa totalmente diferente da libélula, porém, em termos filosóficos, agora eu fiquei perdido. Essa que é a intenção. Mas pode ir falando, assim, nas questões biológicas, assim, ele é um inseto, o ser humano é um mamífero, né? Pode falar dessas questões. Ele entra na questão entre mamífero e inseto, ele entra também na questão de durabilidade de vida, alimentação, formação de como é que funciona todo o processo de vida dos dois. E de uma forma filosófica, dá para representar que o inseto, ele pode ter, por mais que ele tenha uma vida curta, ele tem uma vida que ele tem um propósito. O ser humano, ele é um pouco variável, sabe? Entendi. A gente vai falar bastante sobre isso nessa primeira parte da aula de hoje. O homem voa. A libélula voa também? Não. A libélula voa, o homem não? Não, o homem pode voar, mas a libélula voa por meios próprios. Então essa questão. A libélula, o homem tem um raciocínio diferente da libélula, né? Também. Eu acho que entra muito nessa questão. Exatamente. Muito bem. Alguém tem mais algum comentário aí para colaborar com a gente aí, comigo e com o Matheus, grande Matheus? Se a libélula vê uma batata, o que a libélula vai fazer? No máximo, talvez ela vai pousar, vai bicar em cima ali da batata. Agora, o que o homem pode fazer com a batata? O homem vai descascar e comer. Mas antes tem que fritar, né? Ou Exatamente. cozinhar. Isso, então,
O homem, o que mais ele pode fazer com a batata? Além de descascar e comer? Pode plantar ela. Isso, plantar. A libela não faz isso, né? Ou Não, faz? a libélula não. O que mais o homem pode fazer? Além de comer, plantar? Comercializa, vende, colhe, vende. Vende. Nossa, olha quanta coisa já. Então, acho que a gente chegou num ponto bem interessante da aula. A libélula, ela só faz as questões o quê? Voltadas para a biologia dela, né? Para os instintos. O homem não, ele consegue ir além das necessidades biológicas. Inclusive, o ser humano consegue fazer até coisas mais interessantes. Aqui tem um QR Code, depois vocês podem acessar. Mas olha que loucura. Olha o que o homem pode fazer com uma batata. Eu queria fazer isso ao vivo para vocês verem como é interessante. Aqui tem uma batata, não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem uma moeda e tem um prego. E aqui eu tenho dois fiozinhos conectando aqui. Um fio preto, o prego, e o fio vermelho, quem? Na moeda, enrolado. Adivinha o que o homem consegue fazer? Aqui é um LEDzinho, tá vendo? Uma luzinha. O que o ser humano consegue fazer? Ó, vou mostrar para vocês um Pode negócio aqui gerar bem. energia. Isso, olha que interessante. Ó, eu vou colocar aqui e vou ligar a simulação. Depois vocês brincam com esse aplicativo, que é muito legal. Vocês viram que deu uma voltagem aqui de 670 milivolt? É mais ou menos 0,67 volts. Arredondando 0,7. O LED, para funcionar, eu preciso de 3 volts. Quantas batatas eu preciso, então, para eu poder conseguir ligar o LED? A libélula não faz isso, mas o ser humano consegue. O que eu preciso fazer aqui? Tá vendo? Eu liguei um aparelho que mede aqui a voltagem, chamado multímetro. O que eu preciso fazer? Eu preciso de quantas batatas? Me ajuda aí, galerinha. Quantas batatas eu preciso? Matheus, tá por aí ainda, Matheus? Ó, eu preciso de, no mínimo, né? Olhando aqui, eu vou encher a tela de vocês de batata, hein? Vamos plantar batata aqui, ó. Uma, duas, será que vai? Três. Opa, foi muito. Tá muito pequeno agora as batatas. Acho que vou colocar mais uma, hein? E agora, o que eu faço com essas batatas aí, com esse monte de batata? Para ligar o LED. Ó, o LEDzinho tá aqui em cima, ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó. O que eu tenho que fazer agora? Deixa eu ver aqui. Liga uma na outra, isso! Então eu vou ligar aqui, mas como que eu ligo uma na outra? Me dá uma dica aí. Lembrando que tem uma moeda e aqui tem um prego ó, conectado aqui. Você tem que fazer a ligação entre um positivo e negativo de cada uma delas, fazer tipo um circuito. Cara, você é da eletrônica? É, um pouco. Ah, ó, isso mesmo, ó. Ele falou tá certo, porque a gente precisa criar uma diferença do quê? De potencial. A Libela não ia fazer isso, né? Ó, ela nem sabe o que é isso, potencial. Galera, ó, eu tô ligando um positivo no negativo. Isso aqui é uma ligação que a gente fala em série. Ó, eu tô ligando aqui, hein? Vocês estão acompanhando aqui? Vou fazer isso aqui e vou ligar. Aí, tá vendo que no final ficou um fio preto e um fio vermelho, ou seja, ficou um lado negativo e outro lado positivo. Aí eu vou ligar aqui no LED. O LED, ele tem duas perninhas, deixa eu até aproximar para vocês verem aqui, ó. Essa perninha curvadinha é o que a gente fala que é a perninha positiva dele. E aqui a perninha menor, que é não curvada, é a negativa. Então eu tenho que fazer aqui uma ligação. Eu vou ligar essa perninha preta aqui no LED negativo
E a perninha aqui positiva, eu vou ligar na perninha curvada. Olha como que ficou. Ficou mais ou menos o circuito em série, dessa forma. Aí, quando eu for fazer isso, ó, iniciar a simulação, vocês viram que aqui acendeu o LED, ó. Então, cara, conseguimos. Vou até parar aqui a simulação para vocês verem a luzinha acendendo, ó. Tá vendo? Ficou bem fraquinho, mas acendeu. Se eu aumentar a voltagem aqui, se eu colocar mais pilhas, eu consigo até ficar uma iluminação melhor. Mas tá vendo? O homem, ele consegue fazer várias coisas além de comer apenas. Ele consegue gerar energia, plantar, comercializar, diferentemente da libélula. Alguma dúvida por enquanto? Vocês podem estar falando aí, gente, eu vou mais devagar. Então, o homem, ele faz uma coisa que a libélula não faz. O segundo Marx fala que a gente realiza trabalho. E o que ele seria trabalho para o Marx? É uma atividade, né, que explica a transformação da natureza através do meio de produção voltado à satisfação das necessidades humanas. Ou seja, a libélula só atende às necessidades biológicas. O ser humano, ele vai além dessas necessidades. Ele faz de acordo com a necessidade dele. Se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai fazer isso. Se ele quiser fazer energia, ele vai fazer isso. Então, é isso que Marx, resumidamente, fala sobre a questão do trabalho, bem por cima. Entendeu, então, a questão da diferença da gente para as libélulas? Eu não estou falando que a gente é melhor que as libélulas, gente, não estou falando isso. Todos os seres são importantes. A questão aqui é essa questão de transformar a natureza de acordo com as nossas necessidades. E um outro filósofo também, que é marxista, ele fala sobre a questão do que o Homo sapiens, ele se apropria-se desse mundo através do trabalho. E através dessa relação social, ele desenvolve as artes, a ciência e a sua própria história. E o mais interessante que eu acho que o Leontiev falou é o seguinte, imagina uma situação, imagina mesmo, galera, isso não vai acontecer, espero que não aconteça, mas imagina que se todos os seres humanos eles fossem extintos, com exceção dos bebês recém-nascidos, vamos supor que foi um vírus que não atacou os recém-nascidos e etc. Vocês acham que eles iriam sobreviver? O que vocês acham dessa brisa aí, galera? Eu juro que eu não usei drogas antes de entrar na aula, hein? Prometo. É só uma brisa mesmo. O que vocês acham que aconteceria? Eles não sobreviveriam. Stephanie, obrigado, Stephanie. Exatamente. E se tivesse animal envolvido, será que eles sobreviveriam? Tipo um Tarzan, assim? Ou um menino lobo? Então fica aí no pensamento de poderia ter possibilidade. Essa questão é que me pega, porque assim, mesmo eles sobrevivendo, vamos supor que eles vão sobreviver de alguma forma, mas eles teriam que inventar tudo novamente. Por quê? Nunca foi assim, não foi assim sempre. As pessoas foram evoluindo, foram aprendendo, criando. Então aí entra a coisa mais importante que eu acho que o Leontiev deixou aqui, que o movimento da história das aquisições da cultura humana só é possível com a transmissão às novas gerações por um processo chamado educação. Então quando alguém vem falar para mim, por que a gente aprende física, por que eu tenho que aprender isso ou aquilo, para mim essa que é a questão. A gente precisa aprender algumas coisas para passar para as futuras gerações. E isso faz parte da manutenção da história humana. Se a gente não tiver esse conhecimento passado, igual quando eu acendi a batata. Eu aprendi aquilo porque alguém me ensinou. E eu estou passando isso para vocês e vocês vão passando isso para outras pessoas. E é assim que a gente aprende. Esse processo é o que eu chamo, que o Leontiev, ele destaca como educação. Então tá aí a importância da gente aprender as coisas, que a gente faz a manutenção da nossa história através disso. E a física é essa área, que ela é dividida em várias áreas, né?
A gente estuda na escola de forma separada, mas na verdade ela é uma coisa só. Então a física ela faz parte desse processo criado pelo humano. Ou seja, a física é uma atividade cultural humana. Isso que impacta mais. E aqui tem um trecho bem legal do livro chamado Sapiens, que ele fala um pouquinho sobre essa relação da física e da história, né? Que fala que o Big Bang, né? A segunda ciência surgiu do Big Bang há 13,5 milhões de anos. E quem explica essa relação do que tinha lá, dentro dessa energia, é a física. Como os elementos eles se unem, eles se agregam, se aglomeram, é a química. E há 3,8 bilhões de anos, no planeta Terra, chamado Terra, as moléculas se combinaram para formar o que a gente chama de vida. E quem explica essa história aí é a biologia. E há 70 mil anos, mais ou menos, esses organismos que se uniram são pertencentes à espécie Homo sapiens. E começam a formar estruturas mais elaboradas chamadas culturas. Então, esse livro ele conta essa história de como as culturas humanas são formadas. E a gente chama isso de história. Então, vocês estão vendo que uma coisa leva a outra. Até arrepiei aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas porque essa parte que é muito interessante, de como que uma coisa vai levando a outra. Então, quem puder ler esse livro é muito bom, eu indico para todo mundo. E aqui tem um vídeo bem legalzinho que fala sobre a evolução humana. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só acessar aqui o link. Eu acho que vocês devem ter assistido esse videozinho. Quem gosta de... Eu não sei se deu para ouvir o áudio aí, mas no final a Marta fala, mas por que você demorou tanto? Tipo, foram só quantos milhões e milhões de anos para isso acontecer, entendeu? Ela fala no final do vídeo, por que demorou tanto? Eu acho muito bom essa parte. Então, galera, essa foi a primeira parte da aula de hoje, né? Era fazer essa parte de reflexão sobre o papel da física no todo o contexto histórico e falar que a física também, ela usa números para representar, a gente representa as coisas com números, a matéria, né? Então aí entra na parte de grandeza física, que é a aula de hoje que eu quero começar com vocês. Então, uma grandeza física é toda propriedade de um corpo ou fenômeno que pode ser medida e expressa por um valor numérico, acompanhado de uma unidade medida. Resumindo, sempre que conseguimos atribuir um número a uma característica do mundo físico, estamos diante de uma grandeza física. Por exemplo, o tempo é um número mais uma unidade. Então, trata-se de uma grandeza física. Assim como a temperatura graus Celsius é um número e uma unidade. Então, são grandezas físicas. Distância, 2 quilômetros, também tem um número e tem uma unidade. Então, deu para entender? Então, toda vez que a gente fala em grandeza física, sempre é uma propriedade que a gente usa para representar uma coisa que existe. A gente separa essas grandezas de duas formas, escalares e grandezas vetoriais. Por exemplo, temperatura é uma grandeza escalar. Massa também é uma grandeza escalar. Porque eu preciso só de um número e da unidade para representar. Energia também é uma unidade. Agora, quando a gente fala em grandezas
vetoriais, a gente precisa especificar um pouco mais essa grandeza, igual tem módulo, direção e sentido. Por exemplo, a força. Eu falo lá, 10 newtons. Só que eu tenho que falar para onde essa força está indo. Então, no sentido horizontal, na verdade, a gente fala direção horizontal e sentido leste, sentido oeste. Vocês estão vendo que é mais específico uma grandeza vetorial? Ela tem módulo, direção e sentido. Já a escalar é só o valor mais a unidade. Então, a massa não precisa para onde vai ter massa, né? A massa é um valor específico. Deu para entender? Então, quando eu falo em grandezas vetoriais, tem módulo, direção e sentido. Um carro está passando na rua com uma velocidade de 80 km por hora, mas para onde? Direção horizontal ou vertical? Sentido centro ou sentido bairro? É um exemplo que a gente usa aqui para representar. Tudo bem, então a física estuda essas grandezas aí que a gente está falando. E essas grandezas são 7 grandezas fundamentais. E todas as outras grandezas são derivadas dessas grandezas aí que está aqui embaixo. Mas a gente vai ter uma aula falando só sobre unidades de medidas e grandezas. Então, eu só quis fazer essa introdução. Então, a gente usa números para representar. Só que acontece, tem números que na física são muito grandes ou números muito pequenos. Então, a gente vai usar uma coisa chamada notação científica para poder representar isso. Então, agora eu vou mudar a nossa tela aqui, vou sair do slide, vou numa outra tela que eu deixei já prontinha aqui para vocês, que fala sobre isso, sobre notação científica. Todo mundo aqui sabe notação científica? Ou sabe trabalhar com notação científica? Eu sempre pego essa primeira aula aí de notação científica, por quê? A gente vai usar muito conta. Às vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer cálculo. E a notação científica, ao meu ver, ajuda muito a gente a resolver alguns exercícios que são mais complexos. Então, eu vou muito nessa questão aí de trabalhar essa base primeiro, nessas 2 primeiras aulas, para a gente poder começar depois com a cinemática. Então, eu queria trabalhar muito essa questão de medidas com vocês, notação científica. Tudo bem aí, gente? Matheus, Stephanie, Tainá, todo mundo manja notação científica? Espero que vocês aprendam, quem não souber, e quem já sabe, melhore mais ainda. Então, notação científica é uma forma da gente escrever qualquer número usando a potência de 10. E a gente usa para resumir esses algarismos que são muito grandes ou são muito pequenos. E a notação científica tem uma característica, ó. É um número vezes 10 elevado a um nzinho, que é um número inteiro. Então, a gente consegue escrever, gente, qualquer número usando notação científica. Isso é impressionante. Então, toda vez que a gente for escrever aqui, a gente vai usar essa definição. É um número vezes 10 elevado a um outro número nzinho. São diferentes. E, geralmente, esse número n aqui da frente, ele sempre tem que estar entre 1, ele tem que ser 1, igual, maior que 1 e menor que o quê? Que 10. Depois a gente vai dar uma driblada aí nessa regrinha. Mas, por enquanto, a gente vai começar escrevendo todos os números, eles vão ser igual ou maior que 1 e menor que o quê? Que 10. Vamos aqui com alguns exemplos. Eu gostaria até que vocês me ajudassem agora nesse momento. Esse primeiro número aqui é o 10.000. Como que eu faço para escrever em notação científica? Lembrando que notação científica tem essa carinha aqui, ó, que a gente acabou de escrever agora há pouco, ó. É o número n, grandão. Eu vou colocar assim vezes para diferenciar, só de uma questão depois a gente vai trabalhar, mas eu prefiro usar o x na multiplicação. Vezes um nzinho. Então vai ter que ter essa carinha aqui. Lembrando que esse n da frente ele tem que ser igual ou maior que 1 e menor que o quê? Que 10. Então, vamos lá. Eu vou ensinar depois umas regrinhas para vocês vão me ajudando. Esse aqui é um número grande, né? É interessante vocês saberem que todos os números têm uma vírgula. Quando a vírgula não está escancarada, igual ao exemplo C, ele vai estar no final do número. Tá vendo aqui? Então, eu até posso fazer aqui, ó. Tá vendo? Não tinha nada. Agora, eu escrevi aqui coloquei uma vírgula.
O que eu tenho que fazer para esse número ficar entre 1 igual a 1, ou maior que 1 e menor que 10? Eu tenho que andar com essa vírgula. Eu vou andar com essa vírgula para qual lado? Porque eu tenho que trazer ela. Se eu colocar ela aqui, fica qual número? Ó, se eu colocar ela bem nessa parte onde está a minha flechinha aqui. Se eu colocar aqui, eu vou colocar ela aqui. Até vou colocar outra cor aqui para vocês verem melhor. Vou colocar uma cor verde aqui. Vamos ver se melhora. Acho que também não dá para ver muito, né, visualmente. O amarelo, acho que... Vou colocar vermelho, vai, gente. Vamos mudar aqui. Vou colocar o vermelho. Se eu colocar o vermelho aqui, essa vírgula aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 100. Então ainda não vale. Então tá vendo que eu estou andando com a vírgula para o lado? Que lado que é esse? Lado esquerdo. Então quando eu andar com a vírgula para o lado esquerdo, aí depois a gente vai colocar essa regrinha. Mas por enquanto eu vou colocar essa vírgula aqui, ó. Bem aqui nesse ponto. Esse número é grande. Então se o número é grande, o expoente vai ser o quê? Positivo. Então esse número vai ficar 1 vezes 10, que é a cara da notação científica. Agora, eu vou escrever esse nzinho aqui de cima, esse número do expoente. Quantas casas eu andei para o lado esquerdo? Vamos contar? Ó, a vírgula está aqui, eu sempre conto uma depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, esse expoente aqui vai ser 4. Então, esse número 10.000, ele fica 1 vezes 10 elevado à quarta. E como eu andei ao número grande, eu uso essa regra que quando eu ando para o lado esquerdo, eu estou andando para o lado positivo dessas casas. Como eu andei 4 casas, então esse expoente aqui é positivo. Não preciso ficar colocando sinal de mais aqui, que na matemática a gente já sabe que quando está sem nada, assim, na frente, é positivo. Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver se vocês entenderam, hein? Da mesma forma, ó. A vírgula está na onde? Tá vendo? Não está aqui, né, aparecendo. Então ela está no final do número. Então eu venho aqui e risco ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a vírgula para ficar na regrinha lá do igual ou maior que 1 e menor que o quê? Que 10. Então, eu estou fazendo aqui. Se eu colocar essa vírgula aqui, vai ficar 144. Então, ainda não está menor que 10. Se eu colocar aqui, fica 14,4. Então, também não vale. Então, onde eu vou colocar? Vou colocar aqui. Aí vocês faz o sinal de igual e escreve 1,44 aí vezes 10, que é a definição de notação científica. Agora eu vou cuidar aqui do número de cima, do expoente. Quantas casas eu vou andar? Vamos ver aqui, ó. Uma. Sempre, gente, ó, eu vou falar de novo, sempre depois da vírgula. A vírgula está aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu andei com a vírgula para qual lado? Lado esquerdo ou lado direito? Esse lado aqui é o esquerdo. Então, eu andei para a vírgula com o lado positivo. Então, aqui vai ficar elevado a 10. Então, esse número ficou 1,44 vezes 10. Vezes 10 elevado a 10. A 10ª casa. Agora, vamos para esse exemplo C aqui. É a mesma coisa, só que aqui é mais fácil, que a vírgula já está escancarada aqui para a gente, já está aparecendo ela. Só que, porém, eu tenho que andar com essa vírgula agora para o lado, é o oposto que a gente estava fazendo. Aonde eu vou colocar essa vírgula agora? Eu vou colocar aqui. Se eu colocar aqui, fica um número muito, muito pequeno. Eu vou colocar aqui, aí fica 0,2, então não serve ainda. Então eu vou apagar, ela tem que vir aqui, ó. Aí a gente vai obedecer a nossa regrinha, vai ficar 2 vezes 10. Elevado a quantos, galera? Acorda aí, hein? Vamos ver. Eu andei sempre depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Só que agora eu andei com a vírgula, é um número pequeno. Então eu andei para a vírgula do lado negativo. Então aqui vai ficar menos 6. Então esse número é 2 vezes 10 a menos 6. Vocês estão vendo que é um número pequeno. Por isso que aqui o expoente fica negativo. Porque eu andei com a vírgula para o lado
direito. Lado direito é sempre negativo. Aqui agora, a mesma coisa. Ó, 69, número 69. Se eu colocar a vírgula aqui no final, fica 69. Não é menor que 10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar essa vírgula em outro lugar. Eu tenho que colocar entre o número 6 e o número 9. Então, aqui vai ficar 6,9. Aí eu vou manter a regrinha aqui, sempre vezes 10. Quantas casas eu andei com a vírgula para cá? Vamos contar, ó. Sempre depois aqui da vírgula, não esquece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui fica menos 7. Como eu andei para a vírgula para o lado direito, né? Eu andei com a vírgula para o lado direito, o expoente é negativo. Deu para entender aí, por enquanto, como é que faz para escrever um número em notação científica? Então aqui tem esses exemplos aqui. Vou mandar uma lista para vocês já, daqui a pouquinho, para vocês trabalharem essa questão que eu fiz na aula aqui também. Tem vários exercícios. E o legal, como são números, a gente pode fazer as operações básicas de matemática com notação científica. A gente pode multiplicar a notação científica, a gente pode fazer a divisão e também a soma e a subtração. Cada um tem uma regrinha que eu vou falar para vocês agora aqui. Depois eu volto para esse slide, porque até eu falar tudo vocês vão esquecer. Então vamos começar com a multiplicação. Então a primeira coisa que eu queria que vocês me ajudassem aqui é escrever esses números em notação científica. Tá vendo aqui, ó? Lembrando, a regrinha é a mesma, hein? Eu acho que talvez vai dar tempo só de fazer hoje a multiplicação e a divisão. A vírgula está no final do número. Aqui também. Eu vou andar com a vírgula para o lado. Qual lado que é esse? Qual lado que eu vou andar? Lado esquerdo. Quando eu ando com a vírgula para o lado esquerdo, a gente vai saber que o expoente vai ser positivo. Tanto do primeiro número quanto do segundo. Eu vou andar as duas casas para o lado esquerdo. Vou escrever o primeiro número aqui em notação científica. Vai ficar 2 vezes 10. Vou andar uma casa, sempre depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 2 vezes 10 a sexta. Vezes, né? Desculpa, perdão. Por isso que eu faço diferente o símbolo aqui do x, porque quando é vezes eu faço um ponto. Então, a gente está multiplicando aqui. Vai ficar 4. Entenderam? Porque eu faço x para notação científica e o ponto aqui é para representar a multiplicação. Vezes 10. Mas pode fazer ponto, tá, gente? É só uma questão minha mesmo. Acho que nem sei se está certo mais isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também é 1, 2, 3, 4. Tá certo, 6. Se tiver errado, vocês me avisam aí, gente. Beleza. Então, eu montei os dois números em notação científica. É o primeiro passo que eu vou fazer. Olha aqui a regrinha da multiplicação. A multiplicação de números na forma de notação científica é feita multiplicando os números, repetindo a base 10 e somando os expoentes. O que ele está falando? Que você vai pegar esses números aqui, o 2 e o 4, você vai multiplicar eles normalmente. Então, é uma multiplicação normal, que vocês aprenderam lá na escolinha. Ou seja, vai ficar 8. 2 vezes 4 é 8. Vezes 10. Mantém. E o que ele fala depois? Ó, que a gente soma quem? Os expoentes. Então, esses dois aqui de cima, esses dois valores aqui de cima, vai ser somados. Ó. Eu vou somar o 6 com 6. Então, 6 com 6 dá o quê? 12. Esse aqui, então, é 8 vezes 10 é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tá entre 1 e 10, é igual a 1, é maior que 1, né, e menor que 10. Então, beleza, tá escrito em notação científica. Agora eu vou fazer com esse número aqui. Gente, é a mesma regrinha, é a mesma lógica, não vai mudar. Eu vou escrever aqui 2,2. Então, eu vou andar com a vírgula agora para o lado
direito. Lado direito, eu sei que o expoente vai ser negativo. Aqui é a mesma coisa. Como vocês já estão craque, eu não posso colocar aqui a vírgula. Eu vou colocar ela aqui, ó, bem no meio entre os dois 2. Aí o primeiro número fica 2,2 vezes 10. Gente, se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho para não ficar tão pequeno para vocês. Aí vocês vão analisando. E aí, fica menos quantos aqui? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fica menos 5. Vezes... Vamos lá, a mesma coisa com esse número. A vírgula não pode ser aqui, porque aí fica 0,3. Vou trazer essa vírgula para cá. Aí, galerinha, ó. Andei para o lado direito. Lado direito, negativo. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a quantos? Me ajuda aí, por favor. Ó. 1, 2, 3, 4. Como é o lado negativo, fica menos 4. Aí, qual que é a regra da multiplicação mesmo? Você multiplica normalzinho os números, como se fosse uma multiplicação normal. 2,2 vezes 3. E os expoentes a gente soma. Aqui vai dar um bug na cabeça de vocês, porque são dois números negativos, mas imagina a lógica. Eu estou devendo 5, eu estou devendo 4, vou ficar devendo 7. Vou fazer aqui no cantinho, quantos que é 3 vezes, 2,2 vezes 3. Geralmente eu coloco o número que está sozinho embaixo. Vocês vão vai treinando bastante conta, porque no dia que chegar o Enem, a gente já, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2, 6. Aí, como tem uma vírgula aqui, vai ficar 6,6. Vai ficar 6,6. Então, eu vou colocar aqui 6,6 vezes... até vou fazer de outra cor. Aqui, para não ficar fora do padrão. 6,6 vezes 10. Quantos que é menos 5 e menos 4, gente? Me ajuda aí, pessoal, depois do online, ó. Deve estar falando aí menos 5 com menos 4 dá menos 9. E isso aqui fica de tarefa, será? Fica de tarefa para vocês. Não, vou fazer porque agora que eu entendi porque eu coloquei esse número. Lembrando, aqui já está aparecendo a vírgula, então eu vou colocar essa vírgula aqui. Andei com a vírgula para o lado direito, negativo. A vírgula desse número aqui, desse segundo número, está onde? Está no final. Se não está aparecendo, está no final. E eu tenho que trazer essa vírgula para cá. Esse segundo número, eu vou ter que andar com a vírgula para o lado positivo, lado esquerdo. Então, o primeiro número ficou 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Vezes, agora esse segundo número, que é 2,2 vezes 10. Agora eu vou colocar o valor do expoente que é positivo. Uma casa depois da vírgula começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou positivo aqui. Aí, multiplica normal esses números. 4 vezes 2,2. E os expoentes, eles são, novamente, somados. Então, eu vou somar os expoentes. 4 vezes 2,2, vou colocar o 4 aqui, vezes 2,2. De cabeça, vai ficar 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 2 dá 8. Como tem a vírgula aqui, vai ficar... O resultado será de 8,8 vezes 10 elevado a quantos, galera? Deve estar dando ajuda aí. Devo 5 e vou somar com 6, vou ficar sobrando quantos? 1. Então, menos 5 mais 6 dá 1. Esse número aqui é a mesma coisa que 8,8 vezes 10. 10 elevado a 1 é 10. Então, eu poderia escrever esse número aqui, se eu tirar uma notação científica, só para vocês entenderem,
É o famoso número 88. 88. Seria esse número aqui. Vocês estão vendo? Começando a entender como que funciona a coisa? Aí, a última parte aqui que eu queria fazer com vocês é a divisão. Acho que dá para falar até uma soma, uma subtração aqui, só para dar um exemplo para vocês depois fazerem sozinhos. A mesma coisa, galera, uma divisão. Eu vou fazer aqui de forma de barra para vocês entenderem melhor aqui. Aqui está essa barra aqui, mas eu vou fazer uma barra desse jeito, assim, desse formato. Vou colocar o número em notação científica. Onde está a vírgula, onde está no final do número. Vou andar com essa vírgula para qual lado? Lado esquerdo. Lado esquerdo a gente sabe que é positivo. Aqui também é positivo. Vai ficar. O número de cima vai ser 2 vezes 10. Eu vou colocar a vírgula bem aqui. E eu vou contar quantas casas eu andei para escrever esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meia dúzia. Aqui vai ser 1, vai ser 4 vezes 10, porque eu vou colocar essa vírgula bem aqui, ó. Não vou colocar aqui, senão ficaria 40. Vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já ia errando aqui, hein? Se alguém não fala, minha memória aqui, vocês podiam falar aí se estiver errando, hein? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 8. Aí vamos ver a regrinha da divisão. Vou voltar aqui alguns slides. Fala que para dividir os números na forma de notação científica, devemos dividir os números, ou seja, eu vou dividir normal os números, repetir a base 10, e agora é ao contrário da multiplicação. A gente, em vez de somar os expoentes, a gente vai dividir os expoentes. Então vamos lá, vamos fazer 2 dividido por 4. Vou fazer aqui em cima, 2 dividido por 4. Não cabe, né? Então eu tenho que colocar o zero aqui e a 0, aqui. 20 dividido por 4 é 5. Aí fica menos 20. Aí fica 0. Então aqui deu 0,5. 0,5 vezes 10. Agora vem a parte que mais confunde a galera nesse momento. Porque a gente tem que obedecer às regras de sinais. O que a gente faz com os expoentes? A gente subtrai. Então vai ficar 6 menos 8. O 8, entre aspas, ele vai passar para cima negativo. Então, como o 8 é maior que o 6, vai ficar menos quantos aqui em cima? Menos 2. Ficou 0,5 vezes 10 é menos 2. Agora, quem pegou a ideia é agora, hein? Agora é a hora da verdade. Esse número é menor que 1. Lembra que para a gente escrever em notação científica, esse número tem que ser igual a 1. Ou tem que ser igual a 1, maior que 1, e menor que o quê? Que 10. Então, esse número eu tenho que escrever em notação científica. A vírgula está aqui. Eu tenho que trazer essa vírgula agora para qual lado? Ó, eu tenho que escrever um número entre 1 e 10. Um número aqui seria o 5. Vocês estão vendo que eu andei com essa vírgula? Agora eu vou colocar de outra cor para vocês verem esse processo acontecer. Vou colocar aqui de azul. Eu tive que andar com a vírgula para esse lado agora. Que lado que é esse? Lado direito. Lembra que toda vez que eu ando para o lado direito, é negativo. Se vocês não entenderam, depois vocês param o vídeo e voltam de novo, hein? O pessoal que vai assistir online. E quem tiver aí pode perguntar se não entendeu. Fica 5 vezes 10. Aí agora que vem o pulo do gato, hein? Eu andei para o lado direito. Quantas casas eu andei para o lado direito? Uma. Como andei para o lado direito, eu vou subtrair menos um desse expoente aqui.
vai ficar menos 1 com menos 2 com menos 1. Menos 2 com menos 1 fica quantos? Menos 3. Ou seja, esse número agora ficou 5 vezes 10 a menos 3. Perceberam? O tanto de casa que eu andei, aqui no caso, como eu andei para o lado direito, eu andei para o lado negativo. Então, quer dizer que o número que eu estou somando aqui, eu andei uma casa para o lado direito, negativo. Então, fica menos 1. Aí, se eu somo menos 2 com menos 1, fica menos 3. Agora, para finalizar aqui, só esses outros números aqui, para vocês entenderem, ó, vou fazer a mesma coisa. Quando o número é pequeno, a vírgula vem para cá, e esse vem para cá. Vai ficar 2 vezes 10. Vem junto comigo, hein? Andei com a vírgula para o lado. Qual lado que a vírgula... Eu tive que andar com a vírgula para o lado direito. O lado direito é negativo. Ficou, então, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Dividido por... Qual número é esse que eu andei com a vírgula? 5 vezes 10, que é a regrinha. E o expoente? 1, 2, 3. Menos 3. E agora? Lascou, hein? Ficou 2 dividido por 5. 2 dividido por 5. Vamos ver aqui, gente, quantos que fica aí? Não cabe, então tem que colocar 0, vírgula aqui, ficou 20. Ficou, então, quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? Cabe 4 vezes, então, ficou 0,4 vezes 10. Agora, de novo, hein? Vocês estão vendo que é uma divisão normal, 2 por 5. Agora o expoente é uma subtração. Vai ficar assim, menos 5, menos 3. Menos com menos fica o quê? Mais. Ou seja, na divisão, o sinal inverte. Aqui no meu primeiro exemplo, o 8 era positivo. Ele inverteu o quê? Negativo. Aqui é negativo, fica o quê? Positivo. Ficou, então, menos 5. Menos com menos, mais. Aqui no caso do exemplo anterior, Stephanie, eu estou vendo uma dúvida aqui que surgiu aqui nas mensagens. Aqui eu não foi uma... Aqui eu estou devendo 2, estou devendo 1. Aqui é diferente desse exemplo, porque aqui é uma divisão. Aqui, na verdade, eu só mudei o expoente de casa. Por isso que aqui fica menos 3. Menos 2 e andei com a vírgula para o lado direito. Eu diminuí uma casa aqui. Então, é diferente daqui. Aqui eu estou fazendo uma subtração dos expoentes. Quer ver? Você vai acontecer isso novamente nesse exemplo e vamos ver se você entendeu. Qualquer coisa, se fala de novo. Aqui ficou menos 5. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 5 mais 3, que vai ficar devendo ainda menos 2. O que acontece? Tá vendo esse número? Também não está em notação científica. Ele é menor que 1. O que eu vou fazer com a vírgula? Eu vou andar com ela para o lado de novo, para poder escrever 4. Para isso, eu tive que andar com a vírgula para qual lado? De novo, aconteceu a mesma coisa lá em cima. Eu tive que andar com a vírgula, vou fazer de azul, para ficar diferente aqui do exemplo, ó, do vermelho aqui. Vou fazer de azul para a galera entender melhor aí depois. Eu vou andar com a vírgula para o lado de novo, ó, lado direito. Esse número, ele vai ficar 4 vezes 10. Aqui, tá vendo que não é uma andada de casa. Eu só faço aqui em cima esse menos 1 para vocês entenderem que como eu andei uma casa para o lado direito, eu vou ficar menos 3. É diferente aqui. Aqui é uma subtração, de fato. Aqui é uma andada de casa. Aí eu coloco esse número aqui em cima, só para deixar em evidência o que eu fiz. Eu andei quantas casas para o lado direito? Eu andei mais uma para o lado direito. Então vai ficar mais negativo ainda, vai ficar menos 3. Entenderam a diferença? E, para nós terminar nossa aula de hoje, eu vou deixar esses 2 exemplos aqui para vocês de homework, ó.
tarefa de casa, dever de casa, para vocês treinarem já, um exemplo a mais, mas é a mesma lógica. E vou terminar com a subtração e adição. É a mesma coisa, subtração e adição. Só que tem um detalhe, vou voltar para a regra lá. Eu acho mais difícil a subtração e adição. É louco isso, né? Para efetuar soma ou subtração com o número da ação científica, devemos somar ou subtrair os números e repetir a potência 10. Por isso, para fazer essas operações, é necessário que as potências apresentem o mesmo expoente. Eu só posso fazer a soma e a subtração se os expoentes estiverem iguais. Aí vocês vão ver o detalhe agora aqui, ó. Vou escrever esses números aqui em uma notação científica, rapidinho, que vocês já aprenderam. Aonde está a vírgula? Aqui. Aqui. Não está aparecendo, está no final do número. Eu vou andar com essas vírgulas para o lado de cá. Vamos escrever aqui notação científica. Vai ficar, então, vou andar com a vírgula para o lado esquerdo. Stephanie, você entendeu? Depois você, qualquer coisa, pode perguntar, cara. Eu explico 1000 vezes, se precisar, até vocês entenderem. O importante é vocês entenderem. Aqui é o mesmo processo, ó. Vou andar com a vírgula para o lado esquerdo. O primeiro número fica 2,2 vezes 10. Quantas casas eu andei? Uma depois da vírgula, começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 positivo. Mas, agora o outro número ficou 4,2 vezes 10. Me ajuda aí, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Os expoentes são iguais? Não são iguais. Então, não posso fazer essa conta agora. O que eu tenho que fazer? Ou o primeiro número, eu coloco vezes 10 elevado à quarta, ou o segundo número, eu coloco 4 vezes 10 elevado à quinta. Eu posso escolher. O que eu vou fazer? Eu nesse caso aqui, eu vou optar pelo primeiro número. Eu vou deixar ele elevado à quarta. Preste atenção nesse momento agora, gente. Preste atenção. O que eu tenho que fazer para esse número ficar elevado à quarta? Todo mundo deve concordar comigo que eu tenho que subtrair um número dele. Porque 5 menos 1 fica o quê? 4. Então, eu já defini o número que eu vou deixar aqui em 4. O primeiro número eu vou deixar 4 e o outro eu vou manter igual. Esse 4,2 eu não vou mudar. Só que, lembra, não ficou menos 1 aqui em cima? Para qual lado que eu tenho que andar com a vírgula para isso acontecer? A gente sabe que do lado esquerdo, a gente aumenta o expoente. E como nesse caso eu diminuí o expoente, quer dizer que eu tive que andar com a vírgula para qual lado? O lado direito. Então essa vírgula, como é que eu tenho que subtrair um aqui para ficar 4? Essa vírgula vai vir aqui. Então esse número agora, ele não é mais 2,2, ele vai ser 22 vezes 10 elevado a qual número? Lembra? 5 menos 1 ficou o quê? 4. Entenderam por que eu tive que andar com a vírgula para o lado direito? Como eu tinha que diminuir um número aqui do expoente, ficou 5 menos 1, ficou o quê? Vai ficar 4. Gente, tudo tem uma coisa que compensar. Tudo tem, não é nada gratuito, entre aspas, né? Eu vou subtrair um aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa com esse número para poder. É uma compensação. Mais 4,2 vezes 10 elevado à quarta. Aí, é o mesmo processo. Agora, é uma conta normal de soma. Você vai somar 22 mais 4,2. Ou seja, esse número vai ficar 23, 24, 25, 26,2 vezes 10. Aí, a gente mantém o expoente. A gente não vai somar os expoentes, porque é uma soma.
A gente só soma os expoentes na multiplicação. A gente mantém esse expoente, fica 26,2 vezes 10 elevado à quarta. Aí, para ficar mais bonito ainda o número, em notação científica, eu tenho que escrever aqui 2,62. Achou que tinha acabado? Não. Só que para escrever esse número 2,62, eu tive que andar com a vírgula para qual lado? Agora. Para o lado esquerdo. Quantas casas eu andei para o lado esquerdo? Uma. Então quer dizer que eu vou somar uma aqui. Ou seja, esse número ficou 2,62 vezes 10 elevado à quinta. Resumindo, gente, que aguentou firme até agora. O que vocês têm que aprender? Essa lógica de andar com a vírgula para o lado esquerdo e lado direito. Lado direito negativo, lado esquerdo positivo. Aí, se vocês começarem a brincar com essa coisa de andar, fica muito mais fácil de vocês escreverem. Gente, treina bastante isso, cara, por favor, porque vai fazer muita diferença nas aulas que a gente vai fazer depois ali. Então, treina. Toda vez que eu falar andar para a casa para a direita, para o lado da esquerda, porque o vestibular, eles colocam a resposta geralmente em notação científica. Você chega lá no valor 26,2 vezes 10 à quarta. Aí você fala, não vai ter esse número. Calma, tem esse número, só que está de um jeito diferente dessa forma que está escrita. Beleza. Queria agradecer muito vocês aí que aguentou até o final da nossa aula. Só para finalizar aqui, ó, então tem exercícios que eu vou mandar para vocês. Eu estou pensando até criar uma sala de aula, nossa, para eu ficar enviando os arquivos para vocês não perderem, porque no WhatsApp vai perdendo. Então, o objetivo da aula de hoje era mostrar que a física é uma atividade cultural humana, compreender essas grandezas físicas aí e revisar esse conteúdo de notação científica e também fazer algumas reflexões. Aqui estão as referências do que eu falei aí da aula, dos livros que eu usei para montar essa aula de hoje. E vou-me embora agora, antes que as libelas entrem em extinção, hein? Tem um rapper chamado Edgar, espero que eu deixei o link aqui para vocês verem uma música muito legal que fala sobre essa questão daí das libelas extintas. Não só sobre isso, muito mais. Eu adoro esse rapper e eu decidi basear a aula nele. E é isso, galera. Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar? Eu vou parar de gravar, hein?